Na cidade de Guarujá, foi o dia que ocorreu a maior tragédia que acabou chocando os internautas e o Brasil inteiro. O caso do fake news macabro, que acabou levando à morte a jovem Fabiana de Jesus Andrade, uma mulher de 33 anos, casada, mãe de 2 filhas, que foi acusada injustamente pela multidão de Guarujá por ser sequestradora de criança. Vocês vão conhecer a história de Fabiana de Jesus Andrade. Nascida no Rio de Janeiro em 1981, casada, mãe de 2 filhas, Fabiana de Jesus Andrade sofria 3 abortos, causando transtorno bipolar. Segundo familiares, ela quase não comunicava com ninguém. Fabiana de Jesus Andrade era religiosa, gostava de ir na igreja, sempre carregava consigo uma Bíblia Sagrada. Na véspera do acontecimento, Fabiana de Jesus Andrade mudou de visual. Fabiana gostava de visitar lojas de flores. Ela era apaixonada por flores. No dia do acontecimento, Fabiana resolve passear e junto com ela levou uma Bíblia Sagrada, que acabou levantando muita suspeita que ela seria a sequestradora de criança. Logo, quando Fabiana chegou até o sacolão, muitas pessoas do bairro de Guarujá ficaram observando Fabiana, achando que ela seria a principal suspeita. Depois que Fabiana saiu do sacolão após ter comprado uma fruta, ela avistou um garoto. Com um gesto de bondade, deu uma banana para o menino. A multidão enfurecida resolveram atacar a Fabiana, atacando ela, dando pedrejada nela, linchando ela friamente, fazendo justiça com as próprias mãos. Comandado por 2 mulheres, mandando as pessoas atacarem Fabiana, achando que ela é uma sequestradora de criança. Outras pessoas que não concordaram com o linchamento resolveram ligar para a polícia para impedir que essa tragédia ocorresse. No meio dessa tragédia, as imagens do linchamento de Fabiana de Jesus Andrade era fortíssima, que parecia um filme de terror. Sem lembrar que teve muitas cenas muito fortes. Uma, quando Fabiana teve sua cabeça puxada por um dos linchadores e batida no chão. E o outro, quando a sua cabeça é pisoteada por uma roda de bicicleta. E o outro que ela estava sendo enforcada por fio de cadeira. Mas o mais marcante, chocante, foi quando um sujeito deu um golpe de madeira na cabeça de Fabiana com um pedaço de madeira. A população enfurecida deu muito trabalho para que a polícia militar tentasse tirar Fabiana do meio da multidão. Tanto que eles tiveram que chamar a tropa de choque e também a imprensa para tentar chegar até Fabiana. Depois do corpo de bombeiros salvar a Fabiana de Jesus Andrade da população furiosa, eles foram até apedrejados pela população. Os familiares de Fabiana foram recebidos com notícia que a mulher queixada era Fabiana de Jesus Andrade. Assustados com a notícia, eles foram até o hospital. Vários familiares que ficaram sabendo da notícia sobre o linchamento de Fabiana, eles foram até o hospital e a delegacia. Jailson, marido de Fabiana, ficou sabendo da notícia através de sua prima, que a sua esposa foi linchada pela população e que ela era a mulher do retrato falado. Os familiares ficaram inconformados com a atitude das pessoas por terem linchado Fabiana. A polícia resolveu investigar esse caso e descobriu que essa mulher do retrato falado, que era a suposta sequestradora, era na verdade uma mulher de um caso anterior que foi solucionado no Rio de Janeiro. Tanto que o retrato falado dessa sequestradora, ela tem um visual muito semelhante com a da Fabiana de Jesus Andrade, tanto que as duas são bem parecidas, e isso fez a multidão atacarem ela. O site que divulgou essa notícia foi o site Guarujá Alerta, feito por um dono anônimo que ele acabou
publicando essa notícia falsa. O dono do site Guarujá Alerta foi até ameaçado de morte pela população quando a notícia foi dada que essa notícia era muito falsa. Por causa dessa tragédia toda, o seu nome e a sua identidade teve que ser mantido em sigilo. E ele acabou sendo acusado por ter dado falsa notícia na internet sobre o sequestro de criança. No dia 5 de maio de 2014, às 6 horas da manhã, Fabiano não resistiu ao ferimento e acabou falecendo no hospital por traumatismo craniano. A morte de Fabiano de Jesus Andrade gerou muita revolta pela população brasileira, os internautas, que até pediram para fazer justiça pela Fabiano de Jesus Andrade. Apesar que foi 2.000 pessoas que participaram do linchamento, a polícia resolveu ir atrás dos suspeitos que participaram do linchamento contra Fabiano de Jesus Andrade. A polícia então resolveu analisar os vídeos do linchamento para ir atrás dos suspeitos que fizeram parte, e já foram descobertos 5 suspeitos pelo linchamento de Fabiano. Abel Vieira Batalha Júnior foi denunciado pela sua própria mãe quando reconheceu a imagem do seu filho nas gravações do linchamento. A imagem mostrava o Abel enforcando Fabiano de Jesus Andrade com um pedaço de fio de luz. Jair Batista dos Santos foi acusado por empurrar Fabiano de Jesus Andrade numa ponte. Segundo ele, a informação, para a população tentar tacar fogo em Fabiano de Jesus Andrade para queimá-la viva. Carlos Alex de Oliveira foi acusado por ter levantado a cabeça de Fabiano, puxando pelo cabelo e batendo com força no chão. Lucas Rogério Fabiano foi acusado por passar a roda de bicicleta na cabeça de Fabiano. Já o Valmir Dias Barbosa foi acusado por dar um golpe na cabeça de Fabiano com um pedaço de madeira, segundo a imagem mostrada na internet. Valmir tinha passagem pela polícia pelos crimes anteriores. Os criminosos acusados foram declarados 30 a 40 anos de cadeia por linchamento e pagar a indenização de R$550 mil à família de Fabiano de Jesus Andrade. Os pais de Fabiana estão lutando por justiça e abrindo uma nova lei chamada Lei Fabiano de Jesus Andrade, que é para as pessoas que não se tornarem vítimas causado de um boato, do fake news, e também vão ser acusados injustamente pelo crime cometido por outras pessoas. Jailson está vivendo junto com as suas 2 filhas. Apesar de tudo, ele sente muita falta da presença de Fabiana. Tanto que eles até aprovaram a lei Fabiano de Jesus Andrade, que é uma nova lei para as pessoas que não se tornarem vítimas, assim como Fabiano de Jesus Andrade se tornou, de serem acusados injustamente pelo crime causado por outras pessoas ou crime que nunca chegou a existir. Depois desse ocorrido, não sabemos se a lei Fabiano de Jesus Andrade será aprovada aqui no Brasil ou não. E esse foi o caso de Fabiano de Jesus Andrade, uma mulher que foi vítima do caso do fake news macabro. Eu já tinha feito casos anteriormente sobre Fabiano de Jesus Andrade, mas eu decidi fazer de forma narrada. Clique no sininho e compartilhe com seus amigos e assine o canal.